também essa expectativa do Renato Gaúcho, porque na realidade eu sabia que o Renato Gaúcho, até domingo, o Fluminense não tinha falado nada com ele. Eu tenho uma fonte segura disso. Então, até ontem eu postei uma história, até domingo não tinha nada. O Fluminense entrou em conversa ontem e hoje fechou com o Renato Gaúcho, que é o treinador que eu, particularmente, eu vou falar por mim, tá? Eu sei que tem gente que não gosta, tem muitos torcedores que gostam, a maioria eu acho que está satisfeita com a contratação, mas eu, particularmente eu, quem me conhece, muito antes de canal, eu até postei a foto aí hoje no meu Instagram, minha foto lá com o Renato, lá em Quito, na final, em 2008. Nós estávamos lá em Quito acompanhando essa final, que nós perdemos por 4-2. E eu estou muito à vontade para falar do Renato, e eu, Vilela, eu estou muito à vontade pelo seguinte: eu sempre gostei do Renato depois de 1995. Eu, em momento algum, eu desgostei do Renato. Né? Ele veio com muita desconfiança para o Fluminense, né? Ele veio com muita desconfiança em 1995, ele estava em Búzios, gordo, né? Eu me lembro que o Pierre Carvalho foi lá, fez a cobertura da matéria, e o Renato Gaúcho veio para o Fluminense naquela desconfiança danada, Flamengo, né? Jogou em outros clubes também, tinha jogado no Botafogo, Atlético Mineiro, e o torcedor do Fluminense estava realmente, porra, caralho, Renato, eu também fiquei meio assim, mas é aquela coisa, quando o cara vem para o Fluminense não tem jeito, a gente vai torcer, vai apoiar, isso não tem saída, para mim não tem jeito, eu posso não querer um técnico até a hora que ele chegar. Na hora que ele chegar, é torcer para ele fortemente, para ele vir, né? Para ele ter sucesso no nosso clube, sempre. Entendeu? Então, aí ele veio em 95, só para fazer um breve relato do Renato Gaúcho. Ele veio em 95 para o Fluminense, né? Ele surpreendeu a todos os tricolores. Ele arrebentou no Fluminense, jogou muito. O Fluminense fez um time de rebutalhos. Né? Djair era um jogador considerado como sanguessuga. Né? O Dálmata veio do americano, o Lima veio do lado do cangaço, lá de cima do Nordeste. Foi um time totalmente, como é que se diz? Montado assim, loucamente. Né? E o Renato chegou para liderar esse time com o Joel Santana, um treinador que é um mestre em conquistar títulos, né? E aí fizemos uma campanha absurda na reta final, fizemos um campeonato inicialmente não bom, classificamos, mas sem pontuação de bônus. A história toda vocês sabem, Renato Barriga, vários Fla-Flus, eu não vou ficar aqui falando aqui porque todo mundo já sabe. Então ali já foi diferente. E ele ali, quando ele deixou de ser jogador, né, ele ali mesmo, que era um cara que ajudava, dava grana para todo mundo lá dentro, ajudava o pessoal que tinha pouco dinheiro, roupeiro, massagista, o cara ajudava mesmo. O Renato Gaúcho, ele sempre foi um cara assim, vestiu a camisa. Eu fiquei até, na época, né, achei aquilo tudo foda do Renato, né? Uma coisa assim, impressionante a postura dele naquele momento. Ele, porra, o pessoal do clube amava ele e tal. Ele virou técnico do Fluminense, né? Ele ajudou o Fluminense naquele momento, aquele título foi mágico, né? E o cara surpreendeu a todos, né? O cara surpreendeu a todos. E aí, depois saiu do Fluminense, começou a fazer a carreira dele, né? E o cara, em 2007, já muitos anos depois, ele voltou, pegou um trabalho iniciado com o Joel Santana. O Fluminense estava com dificuldade ali para classificar, e nós nos classificamos contra o Bahia lá na Fonte Nova, um 2-2, o Renato já estava na tribuna. E aí o Fluminense, o final vocês sabem, né? O Fluminense foi campeão com o dedo do Renato. Então ali o cara já tinha construído uma história, né? Campeão carioca de 95 e campeão da Copa do Brasil 2007, né? Então isso foi assim, muito importante para o Fluminense. O Fluminense vivia um momento muito ruim, né? De jejum, uma coisa horrorosa. Né? Naquela época ele foi campeão carioca, ia fazer 10 anos sem ganhar título, e depois ele conseguiu aquele título nacional na Copa do Brasil. Né? O Celso Barros já no Fluminense já tinha patrocinado o Fluminense desde os momentos, né? Que a gente caiu e tudo, da época de Parreira, enfim. E o Renato veio para o Fluminense e fez esse trabalho. Aí teve 2008, vamos lá. Ele foi campeão em 2007 pela Libertadores, que nós fomos pela Libertadores por duas vias, né? Classificação, pontuação e classificação, e fomos campeões da Copa do Brasil. Aí o Renato Gaúcho, pô, a gente fez uma campanha mágica. A campanha do Fluminense foi excelente. A campanha do Fluminense foi monstruosa naquela Libertadores. Só que chegou na final,
eu estava em Quito, né? Como estive, né, no El Cilindro também. Enfim, ali eu estava startando, né, essa coisa de viagem. Né? Ali eu estava, enquanto São Paulo, eu estava startando essa coisa de viagem, dessa maneira absurda que eu vivo hoje. E aí, a gente classificou com Boca, né? Batamos lá, depois ganhamos no Maracanã e fomos para a final contra a LDU, foi aquela catástrofe, né? Porra, altitude, ar rarefeito, tem uma altitude, é mais que aqui, é ruim, atrapalha realmente, né? Atrapalha. E aí perdemos, poderíamos ter revestido no Maracanã, não revertemos. Mas a culpa não foi dele. Então as pessoas elas colocam na conta do Renato de forma é surreal o torcedor do Fluminense botar na conta do Renato a final da Libertadores. Os caras perderam um monte de gol, o juiz roubou, ele não bate pênalti. Ah, mas ele podia ter colocado o Tartar no lugar em vez de botar o Maurício. Mas ele botou o Maurício naquele outro. Sabe que o Tartar ia resolver? A gente foi roubado, um escândalo. Escândalo. Era para o Fluminense ter sido campeão da Libertadores, era para ele ter esse título da Libertadores. Aliás, o Renato era para ter 3 Libertadores, né? Porque a com o Flamengo também foi aquela loucura daquele menino. Então era para ele ter 3 Libertadores. Com o Flamengo, graças a Deus, não ganhou, né? Senão o Flamengo teria mais uma. Então, assim, cara, o cara amadureceu. Aí de lá, depois para frente, ele amadureceu a trajetória da carreira dele. Treinou vários clubes, conquistou vários títulos, né? Então, assim, cara, eu respeito realmente a opinião de todo mundo. Tem torcedores que estão chateados com a contratação do Renato Gaúcho. Eu sei que hoje é uma minoria, né? Mas existe, né? Ah, que é boleiro, que é isso, que é aquilo. Cara, o cara construiu uma trajetória. O cara construiu um nome. Era um cara que poderia ser treinador da seleção brasileira, facilmente. É um cara que saberia lidar com isso. É um cara que sabe lidar com estrelas. É um cara que sabe lidar com o grupo. Ele fala assim: não, porque o meu grupo, tudo dele é assim, a defesa do grupo, a defesa da instituição. Então, assim, cara, e o Renato está chegando no Fluminense num momento que o Fluminense precisa de uma pessoa diferente. Ah, mas é o mais do mesmo. Ele é boleiro. O boleiro que ganha a quantidade de títulos que ele ganhou, o boleiro que tem a moral que ele tem, o boleiro que o cara tem a quantidade de vitória que ele tem, campeonato percentual. Que boleiro é esse, bicho? Então, assim, eu acho, né, que ele pode fazer um trabalho ruim, pode ser, é possível que a gente, né, possa estar chateado, né, se ele não conseguir desenvolver o trabalho que ele deveria desenvolver, né? Mas eu acho que nesse momento a decisão é acertada. É o cara talhado para conduzir um elenco desse. Ou vocês acham que vai vir um Milito, um argentino louco, né? E dando expor. Cara, não é assim. Você tem que saber lidar com o grupo, cara. Você não consegue. Você vê, o Atlético Mineiro já não conseguiu ser campeão, com os milhões todos não ganhou. Por quê? Por que o Atlético Mineiro não ganhou? Ganhou um estadual. Por que o Milito, né? Então, assim, é sempre aquela coisa também de legal, o português deu certo, o Abel Ferreira é fantástico, o Vojvoda, né, lá no Fortaleza é fantástico, mas por que só agora é só gringo? Quer dizer, não tem ninguém, entendeu? Ponto positivo para o Mário, essa contratação, sim, sim, ouviu a torcida. E isso foi um respeito também, cara. Então, assim, gente, foi a melhor escolha. Foi, dentro do cenário, dentro da composição, foi a melhor escolha que nós tivemos. Foi trazer o Renato Gaúcho. E detalhe, um cara identificado. Olha, o Renato Gaúcho, ele teve passagens, ele teve 6 passagens no Fluminense, né? São 202 jogos, 86 vitórias, 52 empates e 64 derrotas. O título da Copa do Brasil, como treinador, tem o título como jogador da 95, né? Em jogador ele jogou 71 jogos, ganhou 36, empatou 21 e perdeu 14 jogos. 27 gols, 1 de barriga, 4 de cabeça, 1 de falta, 17 com pé e 4 de pênalti. 22 cartões amarelos, 2 cartões vermelhos, campeão carioca. E 6 vezes como técnico. A primeira passagem foi em 96, 7 jogos, 3 vitórias, 0 empate, 4 derrotas. Foi nessa passagem, nesse momento da transição, né? A segunda passagem foi setembro de 2002 a julho de 2003, 61 jogos, 27 vitórias, 4 empates e 20 derrotas, né? Ele sempre tem mais vitórias, né? Terceira passagem, outubro de 2003 a dezembro de 2003, 13 jogos, 5 vitórias. Esse aqui foi meio a mês, 5 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, né? Essa passagem não foi tão boa. Teve a passagem de 2007 a 2008, que foi aquela passagem da Copa do Brasil da Libertadores, 91 jogos, 41 vitórias, 25 empates e 25 derrotas. Teve a passagem de 2009, que foi devastadora,
né? Essa realmente foi devastadora, que deixou a gente naquela situação que o Cuca acabou nos salvando, 12 jogos, uma vitória, 6 empates, 6 derrotas, foi realmente devastador, o grupo estava podre, né? Mas nós estamos falando de 2009, já passaram 16 anos, o Renato Gaúcho ganhou vários títulos, amadureceu demais, ele é uma outra pessoa, né? Em 2014 ele veio 18 jogos, 9 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, totalizando o que eu falei aqui.